Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins, aqui no coração do Brasil. Tudo bem com vocês? Chegando aqui na TV Assembleia para mais um programa, aquele que é o queridinho de quem assiste a TV Assembleia, aquele que informa você, a sua família, os seus vizinhos, todo o povo tocantinense sobre as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais, porque vocês sabem, né? A Assembleia é a casa do povo e as leis aprovadas são para a população do estado. Bem-vindo, bem-vinda, chega para cá que hoje o assunto é importante, é na área da educação. Vamos falar hoje, gente, sobre uma lei importantíssima. Estava conversando com os entrevistados aqui antes e uma das entrevistadas falou assim: Maju, eu tenho certeza que você sofreu bullying. Falei para ela, infelizmente, sim. Hoje vamos discutir a Lei 4.713 deste ano, de 2025, lei recente, de autoria do também educador e professor Marcos Marcelo, deputado do PL, a lei que institui a política de combate ao bullying nas escolas públicas e privadas no Tocantins. A gente sabe que o combate ao bullying é um desafio, não só da escola, mas principalmente da família e de toda a sociedade. Para falar do assunto, tenho dois convidados especiais, gente. Ela que é orientadora educacional, psicopedagoga, psicanalista e especialista em gestão de emoções. Uau! Atua há mais de 20 anos na educação pública de Palmas, onde desenvolve um trabalho humanizado, projetos voltados para o combate ao bullying e na promoção de um ambiente escolar saudável. Participa com a gente hoje aqui ela, Denise de Oliveira. Denise, bem-vinda! Obrigada, Maju. Que currículo, hein? Eu vou te falar, esse currículo, ele chegou a esse nível justamente por causa dessa questão do bullying. Gestão de emoções. Já já vou querer saber, hein? Ao lado dela, nosso também convidado especial, ele que é coordenador técnico das parcerias com instituições de defesa e segurança pública na Secretaria Municipal de Educação de Palmas, a CEMED, atuando em 6 escolas do município. Ele é o Matheus Stax. Ô, Matheus, Isso. bem-vindo, prazer recebê-lo. Muito obrigado. Desafio, hein? Atuando em 6 escolas municipais. Bacana, meus convidados, sejam muito bem-vindos. A gente precisa falar muito sobre esse assunto. A educação é uma das pautas constantes dos deputados estaduais, das leis aprovadas. E essa lei do deputado Marcos Marcelo, que nós estamos discutindo hoje, ela visa prevenir e combater a violência entre alunos dentro e fora da sala de aula. Ela abrange a definição de bullying, mas também de cyberbullying, como atos de intimidação sistêmica, individual ou em grupo, por meio de violência física ou psicológica, com intenção e repetição e sem motivação evidente. Na verdade, para começar, a gente precisa começar do início, né, da discussão. Denise, bullying na prática, o que é? O bullying, Maju, ela é aquela agressão psicológica, às vezes física, né? Onde a pessoa pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Com 10 anos mais ou menos de idade, eu fiquei careca. Sabe por quê? Eu sofria constantemente dentro da escola, Maju, perseguições por causa do meu cabelo. Eu sou preta, cabelo todo cacheado, e eu sofria bullying dentro da escola o tempo todo. Com 10 anos eu falei, mãe, eu não quero ter o cabelo cacheado, eu quero ter o cabelo lisinho, eu quero ser loira. E ainda, para começar, ainda era aquele período da Xuxa, Angélica, né? E aí as perfeitinhas eram as loirinhas, né? E aí a minha mãe foi me levar para alisar o meu cabelo. O que aconteceu? Eu fiquei careca. Aí que eu sofri bullying mesmo. Uma garota com 10 anos, negra, alta e careca, né? Então, assim, essa perseguição dentro da escola faz com que a gente se fragiliza, né? E a questão do bullying, ela fragiliza a criança dentro da escola. Né? E o bullying dentro da escola, essa perseguição, ou por causa do cabelo, por causa da tua altura, por causa é gordo, outro bullying, óculos, né? Então, constantemente fica fazendo essas brincadeiras e intimida, às vezes até agressão. E a criança, ela vai se retraindo, né? Ela vai se intimidando. E quando eu vejo um projeto que vem fortalecer os outros que já tinham, que a gente já tem um federal, a gente coloca assim, que legal. Né? A nossa escola ela já tem esse trabalho já em parceria com o PRF já há um tempo, né? Então a gente já trabalha isso dentro das escolas, porque a gente precisa dentro das escolas, Maju, criar um ambiente saudável
para conseguir adultos saudáveis, porque o bullying, ela esmaga a criança, ela esmaga o emocional da criança, da família, né? Envolve tudo isso. Então, o bullying não é uma brincadeirinha. Ah, falei um dia. Não, o bullying é constantemente, todos os dias. A criança já não quer mais ir para a escola, ou como eu, né? Mãe, eu quero ter o meu cabelo liso, eu não aguentava. Gente, eu fiquei careca. Com 10 anos de idade, eu fiquei careca, porque eu não aguentava sofrer na escola o bullying que eu sofria por causa do meu cabelo. E Que cor, né? absurdo. E para você que está nos assistindo aqui na TV Assembleia, infelizmente, o bullying ele é presente em várias gerações. Na minha geração também passei por isso. Você ficou careca, eu acho um depoimento muito forte. E eu me escondia embaixo da coberta para não ir para a escola. Às vezes eu falava que estava doente, para não queria ir, porque os meus apelidos eram os mais horríveis, né? Sarapatel de morcego, espantalho roça de milho, picolé de Exatamente. asfalto. Manhã fazia trança no cabelo, fazia aquelas xuxinhas coloridas. E eles me chamavam de, entre aspas, boneca do cão brincar. Para eles era muito engraçado, mas para mim aquilo me devastava por dentro. E na raiz de tudo, cabelo, Cabelo, a cor. cor. Então a gente está falando de um bullying, que também é racismo, em que infelizmente ainda é latente. Matheus, você trabalha em várias escolas. A lei ela fala combate ao bullying, mas também ao cyberbullying. Como é que você tem analisado na prática, no seu trabalho diariamente, essa questão? A gente está na geração digital, né, do cyberbullying. Olha, eu acredito que o bullying em si, ele só desenvolveu, né? Essa questão de sair da fala, propriamente dito, para as redes Nas redes sociais. sociais. Exatamente. É muito constante essa questão do bullying nas redes sociais. E é, ela vai parar dentro da escola, né, Denise? A gente sabe que ela vai parar dentro da escola, muitas vezes. Envolvendo a questão da família, várias situações. Então, de fato, às vezes essa questão do bullying, o cyberbullying, às vezes é até mais ofensivo É do que verdade. ali propriamente E dá dito para na você se fala. esconder, né? Esconder a identidade, Exatamente. né? Então, nós tivemos já casos de cyberbullying muito pesados, em que tivemos que trabalhar, chamar todas as instituições responsáveis e fazer com que toda aquela situação se resolvesse, tá? Isso que é o Esse cyberbullying a gente combate de uma forma a fazer várias orientações, chamar a família dos envolvidos e trazer também as instituições responsáveis para dentro da unidade para a gente conseguir resolver essa situação, tá? Então, muitas das vezes nós chamamos a Polícia Civil, que é responsável por questões do cyberbullying, orientamos a família, tanto da família da vítima em si, né, quanto daquele praticante do cyberbullying, e orientamos para aquela situação se acabe. Muito bem. A lei do educador e deputado Marcos Marcelo, ela traz 5 eixos principais aqui. Treinamento, que é para professores e funcionários sobre saúde mental, sobre transtornos mentais também, e práticas para auxiliar estudantes aí com problemas emocionais. Outro eixo da lei é a orientação, né, para estudantes saberem lidar com depressão, com bullying, com transtornos mentais, além também de informações e da busca pela ajuda profissional. A lei prevê também a promoção de eventos e palestras, né, para conscientizar sobre o combate ao bullying e também acesso a serviços de saúde mental, que é um eixo importantíssimo, né, com atendimento aí por profissionais especializados dentro e fora da escola, além de parceria com universidades para desenvolver projetos de pesquisa e extensão relacionados ao tema. Denise, quais são os maiores desafios que a escola enfrenta hoje para colocar em prática a política de combate ao bullying? Como a gente já tem esse projeto consolidado na rede, enquanto profissionais nós estamos sendo capacitados frequentemente, né, no município, e nós, dentro da escola, qual o desafio? Primeiro, perceber essa criança que às vezes se retrai, né? Então, dentro do projeto, o que nós colocamos para minimizar isso? Nós criamos um momento dentro da escola, uma caixinha chamada Fala que eu te escuto. E aí a gente foi nas salas e colocou para as crianças escreverem. Vocês não querem falar? Vão escrever? Uhum. E vocês podem colocar na caixinha, escondido, depois nós vamos ver o escrito. Maju, nós descobrimos tantas coisas através dessas cartinhas,
tantos bullying que estava sofrendo, abusos emocionais, às vezes até sexual, às vezes. Então, nós fomos descobrindo e fomos trabalhando isso, né? E essas parcerias que com o STAC, com outras instituições, ajudam a minimizar essa questão de alguma dificuldade dentro da escola. Né? E essa lei que você colocou veio fortalecer. Então, nesses últimos anos, já está sendo construído isso dentro das escolas, né? Então, a questão nossa hoje é mais a dificuldade da segunda parte que você colocou, a parceria fora, né? Porque muitas as questões emocionais, essas dificuldades, e às vezes nós não estamos tendo profissionais na rede para atender gratuitamente essas famílias. Então, só complementando o que a Denise falou, recentemente aqui no município de Palmas entrou dentro do quadro geral da educação psicólogos e assistentes sociais. Isso fortaleceu muito essa questão do combate ao bullying, porque nós temos uma rede de apoio dentro da unidade escolar, tá? Começa com a parceria, com a orientação escolar, e nós temos essa equipe multi, né? Dentro da unidade escolar, em que a gente consegue fazer esse diagnóstico e um trabalho ali inicial para que a gente consiga combater esse bullying. Então, dentro da unidade escolar mesmo, a gente faz esse trabalho, tá? Muito bem. Matheus, eu já ia até te perguntar sobre isso, você que trabalha ligado a várias escolas, a lei, ela prevê treinamento de professores e funcionários. Como é que funciona na rede pública de Palmas hoje? Isso acontece? Você acha que com a lei tem possibilidade de fortalecer ainda mais esse trabalho? Com certeza, isso já acontece, né, no município. Nós temos, sim, a previsão e acontece, sim, esses treinamentos com relação ao bullying, nessas formações, né, dos profissionais, tanto dos professores quanto os técnicos e todo o pessoal que trabalha na escola, né? Então, o que acontece? Eu acho que essa lei vem, sim, para fortalecer e para nos ajudar com relação a nos capacitar, né, cada vez mais para esse combate ao bullying. Bacana. Denise, a gente falou sobre a questão do cyberbullying, né? E lá na escola que você trabalha, a Escola Padre Josinho, vocês têm ações efetivas já para ajudar a combater isso? Como é que funciona na prática? Temos. Nós temos o projeto, como eu disse, o projeto ele chama E Se Fosse Você? Né? E também, Maju, teve a lei agora, a proibição de celular dentro da escola. Isso, já ia te perguntar como do impacto, isso ajuda muito aí, não? Muito, 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 porque, como ele falou, nós tivemos questões gravíssimas dentro das escolas, né? E junto com essa parceria conseguimos minimizar, trabalhar famílias e tudo. E com essa lei da proibição do celular, Maju facilitou muito, porque o que nós percebemos? O celular, além de tirar a atenção, a concentração, ainda estava sendo usado como arma dentro da escola. Muitas vezes prática de bullying, né? Dentro da própria unidade, isso. E com essa proibição, de fato, a gente deu uma minimizada nessa questão do cyberbullying. Que bom, que bacana, hein? Você que está nos acompanhando, obrigada pela sua companhia, mas não saia daí. Vamos para um breve intervalo, já estamos de volta. De volta, estamos discutindo a lei do deputado estadual e educador Marcos Marcelo, lei que foi aprovada por todos os deputados estaduais, que trata da política de combate ao bullying nas escolas privadas e públicas do Tocantins. Lei importante que vem fortalecer as capacitações, treinamento, a assistência aos alunos e professores, a realização, né, de momentos para debater isso nas escolas. Estamos aqui com os nossos entrevistados, aqui com o Matheus. Matheus, você acredita, pela sua observação e pela sua prática, que existe resistência por parte da comunidade escolar, dos pais, dos alunos, ou até mesmo dos educadores, ao tratar do tema bullying? Olha, eu acredito que não há uma certa resistência, não. Eu acho que é mais, a gente precisa nos capacitar mais, né, para tratar dessa questão do bullying. Apesar de já trabalharmos nessa capacitação, eu acho que a gente tem que fortalecer, né, e essa lei ela veio para isso, para fortalecer essa capacitação, para que a gente possa trabalhar da melhor forma essa questão do bullying na escola. Mas todas as situações que a gente trabalhou com relação ao bullying, quando a gente chama família, que a gente chama
qualquer pessoa envolvida, de fato, eles se envolvem para que a gente consiga resolver essa situação. Dificilmente, eu te falo, assim, 90% dos casos a gente tem ali o apoio da família para que essa situação se resolva, tá? É difícil o caso que a gente não consegue envolver a família para que aquela situação se resolva. Muito bem. Denise, você trabalha bem diretamente também ligada à área. Você falou dessa dinâmica que vocês usaram de fazer os alunos escreverem, né? Porque muitas vezes quem sofre bullying, posso dizer pelas memórias negativas que eu tenho sobre isso, a gente tem vergonha, né? Não Sim, quer falar o que a gente sim. passa, que a gente sofre, né? Eu lembro que tinha uma colega específico que ela falava pra mim, se você falar pra alguém que eu tô, tipo, de vez em quando ela me dá umas beliscadas, que você, eu tô te beliscando, vai ser pior. Quando ela passava, meu coração acelerava de tanto medo. Era um terror psicológico, né? E a gente sabe que situações como essa e outras ainda são recentes, ainda acontecem diariamente no ambiente escolar, né? Denise, dentro desse cenário, na sua análise, na sua opinião prática, quais são as estratégias que são mais eficazes para conseguir levar essa conscientização para os alunos com relação aos efeitos negativos do bullying? Primeiro passo, Maju, criar um ambiente seguro para a Certo. criança possa falar. Então, como você e eu já sofremos isso, nós temos um pouco de facilidade, né? De colocar esse ambiente seguro, porque você leva a criança a falar, olha, você pode confiar em mim. Então, nesse decorrer do processo, nós colocamos a criança a esse ambiente e começamos a falar: olha, eu sofri isso, eu passei por isso, e só cessou quando eu consegui falar. Né? E aí a criança começa a abrir o que está acontecendo com ela. Quando eu vou para a sala de aula, Maju, Uhum. eu conto a minha história. Eu conto que, ainda brinco, falo assim: olha, eu me tornei professora porque eu sofria bullying por ser grande na sala de aula, eu não conseguia pegar na mão da professora, e hoje eu sou professora porque eu sofri bullying, porque eu não pegava na mão do professor, porque eu era grande, eu era vara de apanhar coco. Eu era o poste da sala, porque eu nunca fui pequenininha, sempre fui grandona. E aí, os pequenininhos da sala ficavam sorrindo de mim, porque eu era grande e magra. E aí, o pequenininho pegava na mão da professora. Aí eu falava: vou me tornar professora só para eu pegar, só para os alunos pegarem na minha mão, Olha só. na fila, né? Então, os meninos começam a sorrir. E no final da palestra na sala, os alunos chegam para mim: professora, eu posso conversar com a senhora? Pode. Aí vão me contar o que estão sofrendo na escola. E, na verdade, Maju, todos os dois são vítimas, tanto quem pratica o bullying quanto quem está sofrendo. Porque quem pratica o bullying, eu te falo, ele é o valentão, mas na verdade é uma criança que tem medo. Ela quer se mostrar valentona, mas quando a gente vai fazer um trabalho emocional, aquela criança precisa de ajuda tanto Bem, quanto quem está sofrendo bullying. Ele é o valentão da escola, ele quer mostrar, porque ele cria uma barreira, ele cria um muro para ele ter pessoas em volta. Mas, na verdade, a autoestima dele é lá embaixo. É pequenininha a autoestima dele. Uhum. E por isso que ele insiste em fazer o outro ser menor do que ele. Né? Então, quando você entende isso, quando você leva a criança para esse ambiente seguro, que ela possa falar, nós vamos conseguindo trabalhar os dois lados, porque as duas vertentes precisam de atendimento, precisam de É ajuda. verdade. Falando em atendimento, Matheus, você falou que em Palmas, no quadro, passam a ter psicólogos, né? E a lei, ela trata desse acesso ao serviço de saúde mental. Como é que você analisa, no geral, a rede, no geral, a estrutura para esse apoio psicológico aos alunos? Ainda deixa muito a desejar, né? então, nós estamos caminhando para que a gente consiga fazer esse atendimento, né, na rede geral, né, como um Certo. todo. Assim, nós temos muito a caminhar ainda, mas já demos um pontapé inicial. Já temos aí dentro das unidades escolares essa equipe multi, né, que são assistentes sociais e psicólogos. Isso facilita muito ali para que esse atendimento seja mais rápido, né, seja mais, vamos colocar assim, mais preciso, mas ainda temos muito a caminhar ainda para que chegue nas extremidades, né, em todas as regiões e em todas as escolas esse atendimento, né? O que falta um pouco é a questão vamos colocar assim, dessa interação entre as redes de apoio da criança e do adolescente, né? A gente precisa dessa proximidade maior, tá? Porque às vezes a gente para ali na própria unidade, né? Então, essas unidades que nós temos esse apoio com psicólogo, com assistente social, a gente ainda consegue fazer esse trabalho. E aquelas que não têm, né? Então, É elas ficam, verdade. vamos colocar assim, até os muros da escola,
né? Então, a gente precisa mais dessa proximidade, dessa rede de apoio dos alunos. Mas, já eu vou falar para a senhora que o município em si, nós temos nós temos uma educação de qualidade e nós procuramos ser pioneiros em vários aspectos e nessa questão do combate ao bullying também, tá? Então, o município de Palmas é uma referência para vários outros municípios, tá? Nesse mês, nós já recebemos várias comitivas de vários locais, Brasília, Sumaré, Porto, Araguaína. Então, tem muita gente vem vendo essa forma de ensino, nossas unidades escolares, mas ainda temos a desenvolver, né? E a gente vem desenvolvendo essa questão do combate ao bullying dentro das unidades, já com esse pontapé inicial, que é colocar essa equipe multi dentro das unidades. Muito bem. Lembrando que a lei, ela é estadual, né? Denise, na sua experiência, a gente está falando de efeitos negativos, como que o bullying marca, né? Nós dois somos exemplo disso. Como é que o bullying afeta o desempenho escolar e a saúde mental dos alunos? Primeiro, Maju, começa a ter a infrequência escolar. Você escondia debaixo do cobertor para não ir para a escola. Falava que estava doente para não ir na escola. Então, começa a ter infrequência escolar. Com isso, baixo rendimento escolar. Entendeu? O emocional, muitas vezes, vai gerar um adulto depressivo, até uma criança depressiva. Pode gerar ansiedade, síndrome da ansiedade, do pensamento acelerado, e a criança, ela começa a ter aquele isolamento social, Olha só. né? Então, assim, afeta um todo. É importantíssimo ser trabalhado isso, porque na escola precisamos, como eu disse antes, gerar um ambiente seguro para a aprendizagem e para a formação de um profissional, de um adulto consciente, de um adulto emocionalmente curado, né, emocionalmente bem. Porque antigamente, Maju, você está falando da a tua mãe fazia as tranças, arrumava o teu cabelo, as nossas mães falavam, não, deixa quieto, isso é só uma brincadeirinha, deixa quieto, não sei a sua, né, mas minha mãe fala assim, isso é só uma brincadeirinha. Eu, não, mãe, não é uma brincadeirinha, porque nós sabemos o que a gente sofria na verdade. escola. Mas aí a minha mãe, como uma adulta, sabe? Ela pegava, vem cá, me colocava, antes de ficar careca, ela me colocava, fazia aquelas tranças, puxava o meu cabelo, ficava aqui esticado, que o olho da gente ficava até assim, para não ter as brincadeiras, mas mesmo assim ainda tinha as brincadeiras na escola, né? E aí foi até o ponto de eu ficar careca e depois crescer o cabelo e tudo bem, mas hoje na escola, aí muita gente fala assim, gente, na minha época eu não estava nem aí, eu era chamada, não estava, mas hoje está tomando antidepressivo, hoje está tomando remédios aí que é consequência daquela infância que nós sofremos, né? Então, muitos tratamentos, não é coisa simples, não é uma simples brincadeira, é a formação de um adulto que às vezes é adoecido emocionalmente. Muito forte essa sua fala. Matheus, na sua visão educacional, o que ainda falta para que a política de combate ao bullying chegue a todas as escolas, inclusive aquelas mais afastadas ou com menos recursos? Escolas rurais, por exemplo, escolas quilombolas, indígenas, que também devem ter essa realidade na prática. Na sua visão geral, qual o maior desafio para essa política de combate ao bullying? Olha, eu acho que o maior desafio são duas vertentes, né? A primeira é a capacitação, né? Capacitação dos profissionais para trabalhar essa questão. Certo. Como a Denise disse, muitas vezes os pais antigamente falavam, deixa para lá e tudo. E nós profissionais também, nós não podemos deixar para lá, né? A gente precisa atuar. Então, para isso, a gente precisa ser capacitado, né? Cada vez mais capacitado, termos essas formações continuadas para que a gente consiga combater esse bullying, né? E para que ele chegue nas extremidades. Essa capacitação tem que ser nível estadual, nível municipal, em todos os segmentos, né? E a outra vertente seriam a interligação entre essa rede de apoio da criança e do adolescente, tá? Eu acho que ainda falta, de fato, essa comunicação, tá? Com o conselho tutelar, com as unidades básicas de saúde. Então, a gente precisa dessa interligação para que a gente consiga fazer de forma incisiva esse combate ao bullying. Verdade. Você que está nos assistindo aqui no nosso podcast, A Casa é Sua Cast, a presença do bullying cria um ambiente hostil e inseguro, afetando o bem-estar de todos os alunos e dificultando o processo de ensino-aprendizagem. Denise, lá na escola, no Padre Josimo, você já teve
algum contato com algum caso de aluno que deixou de ir para a escola, questão da evasão escolar, ou de algum aluno que... Tem muitos alunos que estão sendo acompanhados por causa de depressão, por exemplo. Você acha que os casos de bullying estão aumentando? Ou você acredita que essa conscientização está conseguindo ir aos poucos melhorando o cenário? Eu acredito, Maju, com a aplicação efetiva dos projetos nas escolas, né, nós temos minimizado, diminuído bastante essa questão do bullying na escola, né? Porque a gente coloca, desde o início do ano, a nossa questão com o bullying a gente até fala, tolerância zero, porque praticou o bullying, a criança vai entrar em tratamento, sim. Tanto quem estava sofrendo como quem estava praticando. A gente traz a família, conscientiza a família. Nós trabalhamos a família, principalmente porque quando chamamos a família, nós tivemos o caso, como o Stark colocou, inclusive de cyberbullying, né? Quando a gente coloca a família fica assustada, porque hoje nós temos, em muitos casos, a família que está terceirizando, né? Então não tem tempo de estar acompanhando o filho. Tem família que quando chega lá se assusta. Como assim? O meu bebezinho, a minha criança tão doce em casa. Não, a minha criança não faz isso, meu filho, quando a gente vai mostrar os vídeos, porque a escola ela é toda monitorada, né? Quando a gente olha os vídeos, a mãe olha assim, meu Deus, eu não conheço o meu filho, porque muitas vezes a família não sabe que isso está acontecendo, né? Mas nós estamos lá na escola para mostrar, para fortalecer, para trabalhar as famílias, né? Está aqui. E isso, Denise, só complementando sua fala, muitas vezes quando a gente chega a chamar a família, isso é um sinal de alerta para a família. Às vezes a família não estava percebendo, né, que aquela criança ela estava precisando de uma atenção, de uma ajuda. É igual a Denise falou, que muitas vezes não é só a vítima, não é só a criança que está sofrendo bullying, e sim aquela que está praticando. Então, muitas vezes é um divisor de águas, quando nós chamamos a família e mostramos o que está acontecendo. E aí a gente faz aquela orientação, olha, vocês precisam acompanhar o filho de vocês, está acontecendo alguma coisa, vocês precisam acompanhar, levam ele para alguma assistência, vamos ajudá-lo. Então, essa questão de quando nós chamamos a família, grande parte das vezes é um divisor de águas. A gente sabe que as formas de expressão do bullying, elas vão evoluindo também, né? Principalmente o cyberbullying. Sim. Mesmo que o celular agora não esteja mais nas salas de aula, mas a gente sabe que com inteligência artificial, com tantos outros elementos, ele se manifesta de outras formas também, né? E na lei aqui do deputado Marcos Marcelo, que nós estamos discutindo, a lei que institui a política de combate ao bullying, ele prevê a parceria com universidades, Matheus, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão sobre o tema. Qual que é a importância de continuar essas pesquisas sobre o tema para que as formas de combate acompanhem a evolução da manifestação desse bullying, né? Então, esse combate ao bullying, ele se torna mais efetivo quando desenvolvemos projetos, assim como o Padre Josimo tem, Sim. né? Que eu falo, que eu te escuto, né? E se fosse você? Então, acredito que essas parcerias, elas vêm para fortalecer, nos capacitar. E com relação ao bullying, ele vai evoluindo, né? A gente nunca está capacitado o suficiente para que consiga combater verdade. totalmente. Então, essas pesquisas, essas parcerias, elas vêm para nos fortalecer e para nos capacitar cada vez mais para a gente combater o bullying nas escolas. Denise, o bullying, vocês falaram muito sobre isso, né? Tem quem faz e tem a vítima. A Denise, criança, que ficou careca lá na infância, que se tornou professora para que pegassem na mão dela, essa Denise, professora, já sofreu bullying por parte de alguns alunos? Eu estou aqui pensando, Maju, não porque eu trabalho com os pequenos, né? Da primeira fase, segunda fase, até o nono ano. Mas, assim, quando você tem isso fortalecido, como você tem isso trabalhado, não existe o bullying. Porque o bullying, Maju, ele só acontece porque aquela criança está fragilizada. Se você tem um adulto fortalecido, você não vai sofrer bullying. O valentão, como se diz, né, entre aspas, ele só vai olhar, mirar naquela pessoa que está fragilizada. Se eu tenho uma adulta fortalecida, como eu disse, eu vim trabalhando isso. Eu me tornei psicanalista, eu me tornei especialista em gestão das emoções, mas foi por causa de todo o processo que eu sofri.
né? Antigamente, sim, eu tive toda a minha parte educacional sofrendo bullying. Eu sofri bullying na infância, no ensino fundamental, no ensino médio e até mesmo na faculdade. Eu cheguei aqui no Tocantins, eu mineira. E aí, eu falava bem cantar, meio assim, sou, sabe assim, aquele mineiro, bem mineirinho. Gente, eu sofria bullying na faculdade. O povo sorria de mim, do meu jeito de falar por ser mineira. E aí aquilo me incomodava, tanto que eu quase não tenho os traços da fala mineira, mas eu falava muito cantado, muito do interior de Minas Gerais. Eu sofri bullying na faculdade aqui. Entendeu? Então, só que é isso, eu fui me fortalecendo. Eu me especializei, eu me formei, para que hoje não existe valentão que vai olhar para mim e vai me fragilizar, porque eu me fortaleci. E é isso que eu trabalho com as crianças dentro da escola, para fortalecer as nossas crianças. Porque a partir do momento, Maju, que você não é fragilizado, ninguém vai fazer bullying com você. O valentão, como se diz, né, ele sente o cheiro de quem ele pode mexer. Então, não sofri, não sofro hoje quanto profissional. Mas até na faculdade eu sofri, sim. Muito bem, Denise. Parabéns pelo seu trabalho. Em seu nome, parabenizar todos os educadores e funcionários lá da Escola Padre Josinho. São 1.200 alunos, você estava me dizendo, né? 1.200 1.200 alunos. alunos. É uma das maiores escolas. Nós temos 6 na 6 rede com com 1.200. 1.800 alunos. Nossa, é muita gente. Então, assim, bullying com certeza é um desafio diário. Matheus, para encerrar aqui o nosso bate-papo, essa lei do Marcos Marcelo que a gente discutiu, então, ela tem tudo para fortalecer e ampliar essa necessária política de combate ao bullying nas escolas, né? Com certeza, ela vem para fortalecer, é um tema muito relevante que a gente precisa trabalhar cada vez mais dentro das unidades escolares. Como a Denise falou, nós já temos aí um avanço com relação a esse combate, né? Mas nada como uma lei para nos amparar, né? E deixar esse tema relevante em foco para que a gente possa estar trabalhando dentro das unidades essa questão do combate ao bullying. Então, é de fundamental importância para as unidades, para que ela chegue realmente lá naquelas unidades mais remotas, né, essas informações, para que a gente consiga trabalhar no dia a dia esse combate ao bullying. Muito bem, Matheus, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Denise, sucesso, parabéns. Você tem uma trajetória que com certeza inspira na superação das suas alunas essas que precisam de ter professoras negras para se espelharem, para terem orgulho dos seus cabelos, das suas origens. Tenho certeza que na prática você representa isso lá. Matheus, mais uma vez, obrigada. Você que está nos acompanhando, obrigada pela sua audiência. Agora você já sabe, hein? É lei no Tocantins a política de combate ao bullying nas escolas públicas e privadas, lei do deputado Marcos Marcelo, aprovado pelos deputados estaduais e pela Assembleia Legislativa. Por hoje é só. Semana que vem tem mais leis explicadas, discutidas e amplificadas para você, cidadão, entender os seus direitos e o trabalho feito pelos deputados estaduais. Um abraço, muito obrigado. Semana que vem tem mais. A casa é sua cast. Até a próxima!